Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, é motivo de honra e alegria poder uma vez mais falar a poderosa e gloriosa palavra de Deus. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso querido e amado pastor presidente, pastor Newton dos Santos, bem como também nosso pastor vice-presidente, pastor Lediel Santos, que nos confidenciou o convite para estarmos aqui bendizendo a Jesus e transmitindo uma palavra de Deus ao seu coração. Meus amados, sem mais delongas, eu quero aqui ler com os irmãos Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 8. Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 8, que nos diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa em busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados, quando olhamos para o texto que ora acabamos de ler, nós aprendemos que esse texto faz parte de uma trilogia. Capítulo 15 de Lucas é considerado o capítulo dos perdidos e achados. Quem falou esta parábola foi Jesus. Jesus falou essa parábola também para os judeus. E bem como ele fala esta parábola para confrontar especificamente os judeus que estavam o criticando pelo fato de ele comer e beber com pecadores. Há pelo menos 3 textos formidáveis, pois o assunto central aqui é pecadores. Está falando para os pecadores. E antes de falar deste assunto tão glorioso da dracma, eu gostaria de mencionar os outros 2 textos que existem neste capítulo. O primeiro texto fala da ovelha perdida, a 100ª ovelha. Jesus conta a primeira parábola de confronto para com os fariseus da 100ª ovelha. Quando ele fala esta parábola, ele diz que o pastor, tendo 100 ovelhas, uma delas se perde. Então ele deixa as 99 e vai atrás da 100ª ovelha, da ovelha perdida. Achando esta ovelha, o que ele faz? Coloca ela em seus ombros e traz novamente para o redil. Então Jesus afirma que há festa no céu quando um pecador se arrepende, mesmo que havendo 99 que não necessitavam de arrependimento. Como Deus valoriza aqueles que estão distantes da sua presença, que por conta do pecado se afastaram. Vale lembrar também que nesse mesmo texto está citando aqui, queridos, o filho pródigo. Aquele filho mais novo que um dia chega diante do pai e diz: pai, dá-me a minha herança. E o pai de pronto reparte a herança. E aquele filho agora sai pelo mundo gastando todo o seu dinheiro com todos os vícios e prazeres que o mundo na era e época podia lhe oferecer.
De repente ele gasta toda a sua fortuna e está ele agora na miséria. E no local onde ele estava houve uma grande fome. Então, indo trabalhar na fazenda de um senhor, ele agora tem desejo de se alimentar do alimento dos porcos. Observe que todo aquele que se afasta do Pai, ele passa por adversidades, por miséria, por pobreza, em todos os sentidos, inclusive na espiritual. Este filho pródigo agora, enquanto ele permaneceu nessa distância do Pai, tudo que ele pôde comprovar é que distante do Pai não dá. Enquanto ele estava distante do Pai, ele estava agora vivenciando uma vida miserável. Quem sabe alguém que está me vendo e me ouvindo agora está afastada dos caminhos do Senhor. Há quantos anos você não vem à casa de Deus, não tem comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja que um dia, quem sabe há anos atrás, você aceitou a Jesus. E hoje você está com saudades. Quem sabe até mesmo olhando para este momento em que nós estamos vivendo, no cenário mundial, quem sabe lhe deu saudades da casa do Pai. E por incrível que pareça, estamos em um período de quarentena que não é possível congregarmos todos juntos. Os cultos estão sendo feitos online. Eu tenho visto pessoas que têm aceitado Jesus, outras reconciliados através das redes sociais. E quem sabe neste exato momento tem alguém distante da casa do Pai, distante do Pai Celestial, que está com saudades daqueles cultos onde você derramava lágrimas, onde você ouvia uma palavra de Deus, onde você abraçava os seus irmãos, onde você tinha comunhão, e agora você não vê a hora de, quando voltarem os cultos normais, você estar neste ambiente de adoração no templo, na casa de Deus, reunido com o corpo de Cristo. Jesus te ama, te chama e te espera, e Ele tem um plano glorioso na sua vida. Não obstante a isso, queridos, o filho pródigo, ele toma algumas atitudes, e eu acho lindo quando ele reconhece que até mesmo os jornaleiros da casa do Pai tinham um alimento decente para se alimentar, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. É tempo de você tomar uma atitude, de você se levantar, porque não basta apenas lembrar do Pai, ou de sua casa, ou de tudo quanto o Pai tem a lhe oferecer. Não basta lembrar, porque o filho pródigo não apenas lembrou, ele teve 3 coisas que mudou a vida e a história dele. Ele lembrou, ele desejou e ele tomou uma atitude. Quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, aquilo fez toda a diferença na vida dele, porque muitos lembram, muitos desejam, mas não dão o terceiro passo, que é definitivo e importantíssimo, que é levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Você precisa voltar para Jesus, você precisa reconciliar com Jesus. Ei, filho pródigo, filha pródiga, ei, ovelha perdida, Jesus está a te chamar. Ei, na presença do Pai é melhor, na presença do pastor, do sumo pastor é melhor. E se você tomar uma atitude me assistindo agora,
de aceitar a Jesus ou de reconciliar com Jesus, acredite, Jesus está pronto para te perdoar. Filho pródigo vai em direção à casa do pai. O pai, o avistando ao longe, sai correndo ao seu encontro, lhe abraça, lhe beija e grita em alto e bom som: tragam sandálias para pôr em seus pés, tragam vestes novas para vesti-lo, tragam um anel para colocar em seu dedo, matem um novilho cevado para fazer festa, porque meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Quantas pessoas que estavam perdidas e em meio a esta pandemia mundial já estão reconciliando com o Senhor Jesus. Em meio a uma grande fome que veio sobre a terra, foi o que impulsionou o filho pródigo tomar uma atitude. Em meio àquela crise, aquela fome, aquela miséria, na terra onde ele estava, foi que impulsionou ele lembrar que na casa do Pai, na presença do Pai, ao lado do Pai, sempre é melhor. Meus queridos, naquela casa houve uma grande festa. A Bíblia é enfática, Jesus é enfático em dizer que quando um pecador se arrepende, existe uma festa no céu. Os anjos se alegram. Eu acho tão linda esta expressão de Jesus, porque Jesus opera milagres diuturnamente todos os dias, meses e anos. Mas nenhum milagre causa festa no céu, a não ser o maior de todos os milagres, que é a salvação de almas. Cego vê, surdo ouve, mudo fala, o paralítico anda, o leproso é limpo, o canceroso é curado. Existem N milagres que Jesus opera diuturnamente, mas nenhum destes milagres causa festa no céu, a não ser quando uma alma se rende a Jesus. Quando um pecador reconhece que está distante do Pai, quando uma ovelha reconhece que está distante do seu sumo pastor. Estes textos são lindos e gloriosos e falam daqueles que se perderam e estão distantes do Pai e da casa do Pai. A ovelha estava distante do seu redil, do seu pastor. O filho pródigo estava fora, distante da casa do Pai. Então, neste momento, eu convido você a aceitar a Jesus, a reconciliar com Jesus, a voltar para o redil, a voltar para a casa do Pai, a voltar para os braços do Pai, até o final desta live. Escreva aí embaixo: eu quero reconciliar com Jesus. Agora, olhando, meus amados, e voltando para o texto principal, original que lemos, a dracma perdida. O que era esta dracma? Eram moedas de prata. Interessante que a cultura diz, historiadores dizem, que quando a jovem casava-se e ela tinha um bom histórico, era uma filha obediente, o pai lhe dava 10 moedas de prata, 10 dracmas, e isto era sinal perante a sociedade que ela tinha sido uma filha obediente perante aquele povo. Historiadores dizem também que elas tinham como se fosse um adorno com aquelas moedas que ficavam na sua fronte, na sua testa. E perder uma destas moedas era como se fosse uma má sorte. E estava agora esta mulher à procura da dracma perdida, da 10ª moeda. Observe que ela tinha 9, mas ela estava preocupada com a 10ª. Com a moeda que estava lhe faltando. E interessante é que, diferente dos 2 textos dessa trilogia bíblica do capítulo 15 de Lucas, é que a ovelha
se perdeu fora. O filho pródigo se perdeu fora. Mas esta perdeu a sua dracma dentro de casa. Existe uma diferença nesses três textos. Esta agora perde dentro da própria casa. Veja que interessante, que intrigante o que esse texto está nos dizendo. Quando nós olhamos para essa realidade, nesta quarentena, nestes dias de confinamento, nós estamos tendo muito, mas muito tempo para encontrar valores perdidos. Quem sabe você que está me assistindo agora, quantos valores que você tinha perdido dentro da sua própria casa, que você está encontrando nesses dias de quarentena. Esta passagem da dracma perdida vem queimando no meu coração por alguns dias. E observe o que aconteceu com esta mulher. Ela agora decide achar a dracma perdida, que foi dentro de casa. Ela acende uma luz, ela acende a lamparina, o lampião, como dizem os nordestinos. Ela ilumina a casa. E terceiro, o que nós podemos observar nesse texto é que ela varreu a casa. Só varre, só faz uma grande faxina onde há sujeira. Ela ilumina, ela varre, ela limpa, ela higieniza e encontra a dracma perdida. O que nós podemos aprender com estas lições? Existem momentos que nós temos que olhar para dentro da nossa própria casa. Mesmo sabendo que estamos frequentando a igreja, não estamos afastados ou desviados ou desegrejados. Se nós não vigiarmos, podemos nos perder dentro da própria casa, achando que estamos bem e não estamos. Quem sabe você agora, nesses dias, tem refletido como você precisa ser um servo melhor, uma serva de Deus melhor. Porque o fato de estar na casa não significa que esteja tudo bem. Existem pessoas perdidas dentro de casa. Estes dias são dias de reflexão para vermos e revermos nossos valores, nossos princípios, nossos conceitos, rever a santidade nossa perante o Senhor. Mesmo estando dentro da casa, nós precisamos entender e compreender que precisamos renunciar ao pecado, deixar o pecado, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade perante o Senhor. Mesmo estando dentro da casa, você precisa entender que tudo que nós ouvimos aqui, neste lugar tão maravilhoso, onde a palavra de Deus é pregada com tanta maestria, onde a palavra de Deus é pregada de forma gloriosa, nós não podemos ser ouvintes, não praticantes. Não, a Bíblia ensina que nós temos que praticar a palavra de Deus. Todo aquele que ouve as palavras e não as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia. E todo aquele que ouve a palavra de Jesus e as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa na rocha. Então, vindo as chuvas, as tempestades, os rios, os inundamentos, as enchentes, aquele que constrói a sua casa na areia se destrói, mas aquele que constrói a sua casa na rocha, na palavra, na verdade, na santidade, na obediência, em Jesus, a sua casa fica intacta. Observe que ela acende a luz.
se acende a luz, é porque a casa estava em trevas. Nós precisamos acender a luz em momentos de trevas. Trevas fala de escuridão. Trevas fala de escuridão. Pastor, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, estou desesperada. Não vejo uma saída, não vejo solução. Ei, Jesus é a luz. Pastor, é como se eu estivesse num túnel escuro, sem saída. Ei, Jesus é a luz. Jesus é a luz. E você tem que olhar para Jesus. Como eu tenho que olhar para Jesus, pastor? Você precisa crer nas palavras dele. Você precisa sair das trevas e andar na luz. Você precisa obedecer a Jesus. Ela acendeu a luz. A lamparina, ela acendeu e dissipou as trevas. Então ela teve mais facilidade para encontrar a dracma perdida, a sua moeda de prata que estava perdida. Somente a luz de Jesus pode trazer salvação aos homens. Ninguém mais salva. Não existe esta frase, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. A única luz que salva é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, o artigo definido, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Salvador. Jesus é a nossa luz da salvação. Corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. O que também pode tipificar trevas, além deste mundo pecaminoso, trevas pode tipificar momentos de adversidade, momentos difíceis. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo milhares de pessoas com depressão, nas trevas da depressão, nas trevas da ansiedade, vivendo trevas de tristezas, angústias. E as pessoas não sabem o que fazer ou qual a direção tomar. Ei, querido, querida, Jesus Cristo é aquele que pode te curar de toda depressão, de toda ansiedade, de toda tristeza, de toda a angústia. Jesus é a luz que ilumina as almas, que cura todas as almas. Depressão, uma doença na alma. Ei, querido, querida, a única coisa que alimenta, que nutre a nossa alma é a palavra de Deus. Para você alimentar o seu corpo todos os dias, você tem que tomar o seu café, você tem que almoçar, jantar, mas para você nutrir, alimentar e curar a sua alma, dar vitamina à sua alma, está escrito em Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A cura para a depressão, para a angústia, para toda a miséria que o ser humano vive é a luz de Jesus. Acenda uma luz. Eu parto, queridos, para o fim da minha fala. Terceiro, ela varre a casa. Ela faz uma faxina na casa. Só precisa faxinar, limpar o que está sujo. E então ela encontra a dracma perdida, a moeda. Existem momentos na nossa vida que nós temos que fazer uma faxina, uma limpeza, não é mesmo? Quem sabe você está
até com pena de algumas coisas que você tem que jogar fora às vezes. Não, tem coisas que é necessário jogar fora mesmo. Não tem aquele momento da limpeza que você olha para aquele utensílio e diz: nossa, mas isso aqui é tão... me traz memórias. Mas às vezes já se tornou lixo e é necessário jogar fora. Você precisa jogar fora, você precisa limpar, extirpar da sua vida algumas coisas que lhe atrapalham, para que os valores predominam e prevaleçam na sua vida. O que é que você está precisando faxinar, limpar, passar a vassoura e limpar? Iniciando dentro da sua própria casa. Às vezes precisamos faxinar e limpar algumas brigas, algumas intrigas, desavenças, e não existe vassoura melhor para resolver esse problema de brigas, desavenças, iras, contendas, pelejas, discórdias, mágoas, raízes de amargura, como a vassoura do perdão. Esta faxina é sensacional. Quem sabe você tem alguns pecados que você precisa tirar, faxinar, limpar, abandonar, deixar, para que a dracma perdida possa ser encontrada. É hoje, é agora, é já, que você vai achar esta dracma perdida. Você vai encontrar os valores perdidos. E observe, o último, e eu concluo. Valores precisam ser achados, e almas precisam se voltar para Jesus. Tudo que você precisa é voltar-se para Jesus, ao arrependimento, aos pés da cruz. Tudo que você precisa é aceitar a Jesus se você ainda não aceitou, é reconciliar com Jesus se você ainda não reconciliou, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E ela diz que em breve Jesus voltará nas nuvens para arrebatar um povo santo, fiel, zeloso de boas obras. A igreja será arrebatada. O rapto da igreja é iminente. E tudo diz que breve Jesus voltará. E como está a sua alma? Prepare a sua vida, prepare o seu coração para se encontrar com o teu Deus. Eu quero orar por você e com você, com permissão do amado pastor Leidiel. Você que está me vendo e me ouvindo agora, quem sabe você está afastado, você está afastada dos caminhos do Senhor. Quem sabe você está também precisando fazer um concerto com Deus, independente se você está na igreja ou não. Pastor, eu tenho frequentado cultos, mas eu reconheço que eu preciso encontrar a minha dracma perdida. Quem sabe você que está afastado, quer voltar para Jesus, filho pródigo, ovelha perdida. O pastor está a te chamar, o Pai está de braços abertos a te esperar. Ei, Jesus te ama, te chama e te espera. E haverá festa no céu se você agora aceitar a Jesus, reconciliar com Jesus, ou até mesmo aceitar Jesus de novo aí na sua casa. Escreva embaixo desta live: eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar com Jesus, ou eu quero aceitar Jesus de novo, porque hoje eu achei a minha dracma perdida. Eu quero orar por você, com você, aonde você estiver. Feche os teus olhos. Grande Deus e maravilhoso Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós oramos agora, pelas vidas que estão te aceitando, pelas vidas que estão se reconciliando contigo, Deus, através das ondas desta internet.
da frequência da mesma, aonde está sendo alcançado pessoas, internautas. Jesus, toca no coração desta mulher, toca no coração deste homem, deste jovem, deste ancião, desta pessoa que me ouve agora, para aceitar a Jesus, para reconciliar com Jesus, porque é o teu Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. A nossa função e missão é pregar a palavra, mas quem salva é Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Adentra em lares agora, Jesus. Adentra nestes corações que estavam precisando ouvir esta palavra, e os convence-os a abandonar o pecado e aceitarem a Jesus e reconciliarem com Jesus, tendo Jesus como único e suficiente Salvador. Oh Jesus, eu creio que pelo poder desta palavra, dezenas ou quem sabe centenas de dracmas perdidas serão encontradas em nome de Jesus. Amém e amém.